última aula da missão 46, a nossa aula de número 6. Será a nossa última aula, trabalharemos até o artigo 28 aqui, tá certo? Com maestria, conforme eu sempre digo. Vamos lá? Vamos continuar agora no artigo 24, não é isso? Trabalhamos no artigo 23, na aula passada, trabalhamos a situação do comandante, não é isso? Toda autoridade que exerce a função de direção é denominada comandante. Agora vamos falar de superior. Então na tela aí, no slide, vamos avançar. Vamos lá. Conceito de superior. Vamos aí, galera. Ó. O militar aqui, em virtude de função, exerce autoridade sobre outro de igual posto ou graduação, considera-se superior para efeitos da aplicação da lei penal militar. Olha só, galera, cuidado. Uma coisa é a superioridade hierárquica. Outra coisa é a superioridade funcional. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Olha só. Então, por exemplo, entrei na polícia militar. Eu vou entrar como, galera? Como vocês vão entrar? Como aluno soldado. Eu escutei daqui soldado, tá doido? Você vai entrar como aluno soldado. Então tem um aluno soldado, tem um soldado, tem o cabo, tem o sargentão, tem o terceiro, tem o segundo, tem o primeiro e tem o subão, tá bom? E aí tem os cadetes aqui, né? O cadete, tem o tenente, é o primeiro e o segundo tenente, tem o capitão, tem o major, o tenente-coronel e o coronel. Beleza. Essa é a superioridade hierárquica. Então tudo isso, ó, o soldado é superior ao aluno soldado, por aí vai descendo. Isso é a superioridade hierárquica. Não é essa superioridade que o artigo 24 está tratando. Não é essa. Não é a superioridade do cabo para o soldado, do coronel para o tenente-coronel, do tenente-coronel para o capitão, para o major. Não. Não é essa que o artigo 24 está trabalhando. O que o artigo 24 está trabalhando é a superioridade funcional. É aquela autoridade do mesmo posto, mas que em virtude da sua função, ele se torna seu superior. Vou dar o exemplo assim, olha aqui. Vamos lá, olha só. Imagina, galera, que na superioridade hierárquica tem o coronel Mendonça, certo? E o coronel Alberto. E o coronel Alberto. Fechou. O coronel Alberto, ele é mais antigo. Ele foi promovido ao posto de coronel no dia 20 de fevereiro de 2020. Certo. Só que o coronel Mendonça foi promovido no mesmo dia 20, no mesmo mês, só que em 2021. Pronto. O coronel Mendonça é mais moderno, tá bom? O coronel Alberto aqui é o mais antigo. É o mais antigo. Pronto. Então quem manda em quem? É aquele que primeiro foi promovido ao posto de coronel. É isso. Tá certo? Essa é a antiguidade. É a superioridade hierárquica. Aquele que foi primeiro promovido, ele é superior dos posteriores coronéis. Tá bom? Imagina, nós temos 30 coronéis. Quem que é o mais antigo? É aquele que primeiro foi promovido a coronel. Ótimo. Essa é a superioridade hierárquica. Mas há, galera, uma superioridade que nós chamamos de superioridade funcional. Vou dar um exemplo. Imagina que vem um recruta aqui, galera. Um recruta. Olha aqui, ó. Um coronel. Coronel Galvão. Ele foi promovido no dia 20 de fevereiro de 2026. Eu coloquei lá na frente. Lá na frente. Estamos em 2026. 2026. Olha, quem que é o mais moderno? É ele. Ó, o mais moderno é ele. Por que ele é o mais moderno? Ó, lógico. Ele foi promovido em 2026. Ele tem que desconfiar. Não é isso? Beleza. Só que sabe o que acontece? Esse coronel Galvão aqui, ele é colado com o governador. E sabe o que o governador faz? Puxa ele e coloca ele como comandante geral.
Ave Maria. Aqui, ó. Coloca ele como comandante geral. Veja que são 3 coronéis. São 3 coronéis. Coronel Mendonça, Coronel Alberto e o Coronel Galvão. Vou perguntar para vocês o seguinte. Deixa eu colocar aqui, comandante geral. Caneta. Vou pegar essa preta aqui. Olha só. Ele foi promovido a comandante geral da Polícia Militar. Tá bom? Comandante geral. Eu vou perguntar para vocês uma coisa. Desses 3 coronéis, quem que é o mais antigo do ponto de vista hierárquico? Hierarquicamente falando, quem que é o mais antigo? Espera aí. É o primeiro promovido. Não é isso? O mais antigo é o Coronel Alberto, do ponto de vista hierárquico, tá bom? É o Alberto, olha aí a promoção dele, ó. Foi dia 22 de 2020. E o mais moderno é o Galvão. Agora, não é essa superioridade que o artigo 24 está tratando. O que o artigo 24 trata é militares do mesmo posto, olha aqui, ó, militares de igual posto ou graduação, coronel, coronel e coronel. Beleza, do mesmo posto, certo. Mas que exerce autoridade sobre o outro. Porque esse coronel Galvão, mesmo sendo mais moderno, ele tem uma função de comandante geral e se torna, nesse caso aqui, mais antigo do ponto de vista funcional, tá bom? Do ponto de vista hierárquico, mantém, mas o coronel Galvão, como ele exerce a função de comandante geral, funcionalmente ele é o mais antigo e ele começa a mandar em todos os demais coronéis que a eles que pertencem à corporação, todos os demais coronéis. Por mais que esses coronéis tenham sido promovidos antes e muito dele, não importa, mas como ele exerce a função de comandante geral, subcomandante geral ou chefe do Estado-Maior, os demais coronéis são, do ponto de vista funcional, mais modernos. É essa superioridade que o artigo 24 está tratando. Fechou? Massa, professor. Eu sempre imaginei que era hierárquica. Não, a hierarquia sempre vai permanecer na corporação, tá bom? Mas é comandante geral, começa a mandar em todo mundo. Show, professor. Tá. Lembra do coronel? Agora eu apaguei. Lembra do coronel Mendonça? Lembra do coronel Alberto, que era o mais antigo? Agora você lembra do coronel mais moderno? Lembra do coronel mais moderno que foi promovido, o coronel Galvão, que foi promovido a comandante geral? A comandante geral? Lembro, professor, lembro demais. Pois é. Agora, quem vai praticar o crime de violência contra o superior? É o Galvão contra o Alberto e contra o Mendonça ou é o contrário? Galera, agora é o contrário. Porque agora o coronel Galvão, ele não é qualquer pessoa não, meu amigo. Ele é o comandante geral. Violência contra o superior agora tem que ser vinda do coronel Mendonça para o coronel Galvão ou do coronel Alberto para com o coronel Galvão. Entende uma coisa? Lá atrás, do ponto de vista hierárquico, tudo bem. Mas não é isso que o artigo 24 está tratando. O artigo 24 trata da superioridade funcional. Olha que show de bola, galera. Top demais. Por mais que aquele coronel seja o mais moderno do ponto de vista hierárquico, mas se ele recebe aquela função de comandante geral, ele se torna, do ponto de vista funcional, o mais antigo e começa a mandar em todos os coronéis. E, inclusive, a ser objeto aí de violência contra superior, claro, dos mais modernos do ponto de vista funcional, tá bom? Massa, professor, show. Beleza. E ele também pode praticar um crime de violência contra inferior. Já que ele é superior do ponto de vista funcional, ele pode praticar esse crime aqui também, ó. Praticar a violência contra o inferior, que nesse caso é o Alberto e o Mendonça.
Beleza? 25. Crime praticado em presença do inimigo. Diz crime praticado em presença do inimigo quando o fato ocorre em zona de operações, zona de efetivo de operações militares ou na iminência ou em situação de hostilidade. Aqui, galera, é muito comum numa guerra que um crime seja praticado em presença do inimigo, tá bom? Vou explicar para vocês a importância disso. Mas se você assistiu o filme Operação Valkyria, vocês puderam perceber que estão na guerra. Uma coisa é você praticar o crime perante o exército do seu país. No nosso caso, o exército brasileiro. Outra coisa é você praticar um crime na presença do seu inimigo, do cara que está em guerra, do país que está em guerra contra você. Por exemplo, desrespeito a superior. Se você praticar um crime de desrespeito a superior na frente dos militares brasileiros, tudo bem. Mas você concorda comigo que é muito mais grave você praticar esse crime de desrespeito a superior quando o inimigo está presente? Porque fala assim, não, rapaz, olha aí, ó, é uma total desorganização. Inclusive, eu vi um inferior desrespeitando o superior hierárquico lá naquele exército. Ele é completamente desorganizado. É muito pior você praticar um crime na presença do inimigo. Fechou? Na marca, professor? Tá. Professor, qual que é a importância disso? Vou voltar aqui com vocês. Qual a importância disso? Galera, em alguns crimes do Código Penal Militar, vocês vão ver isso na parte especial comigo, são agravados se o crime é praticado na presença do inimigo. Tá bom? Então, a pena é uma, X. Mas se o mesmo crime for praticado na presença do inimigo, a pena é Y. Isso a importância do artigo 25 do Código Penal Militar. Se o crime é praticado na presença do seu país, a pena é uma. Do inimigo, a pena é outra. Tá bom? Essa é a importância. Show, professor, na marca. Tá bom. Referência nacional ou brasileiro. Meu Deus, vamos lá. Quando a lei penal militar se refere a brasileiro ou nacional, compreende as pessoas numeradas como brasileiros na Constituição do Brasil. Ou seja, no artigo 12. O artigo 12 da CF trabalha aí os brasileiros natos, naturalizados, não é isso? Dispositivo também, galera. No Código Penal Militar, aqui eu vou falar para vocês uma coisa, pelo amor de Deus. Vamos lá. Qual a importância disso, meu Deus? Olha aí, ó. Qual é a importância disso, meu Deus? De reconhecer quando a lei penal militar se refere a brasileiro ou nacional, compreende as pessoas do artigo 12. É aqui, ó. Prestar o nacional. Olha um dos crimes. Prestar ao nacional, ao inimigo, informações ou auxílio que ele possa facilitar a ação militar. Então, se um nacional, se qualquer pessoa do artigo 12 da CF informar ao inimigo facilitando a ação militar, em tempo de guerra vai ser morto aqui, ó. Morte, grau máximo, coisa de 20 anos, grau mínimo. É isso. O Código Penal Militar não vai trabalhar brasileiro nato ou naturalizado. Ele fala nacional. Pronto. É brasileiro nacional. É isso. A palavra nacional. Entende? E essa palavra nacional ou brasileiro são as pessoas enumeradas pelo artigo 12 da Constituição Federal. Brasileiro nato ou naturalizado. Qualquer pessoa dessa categoria aí que praticar um crime será submetido ao Código Penal Militar. Essa é a importância do artigo 26. Estamos quase acabando. Para efeitos da lei penal militar, são considerados estrangeiros os apátridas e os brasileiros que perderam a nacionalidade, tá bom? É aqueles que não têm nacionalidade. É interessante, né? Porque, galera, o Código Penal Militar não traz o nome estrangeiro, nesse caso aqui. O estrangeiro, quem nasceu em país de fora, já é estrangeiro. Ele fala assim, além daqueles estrangeiros, existem mais dois tipos. Olha aqui, ó. O estrangeiro, pode até parecer redundante, mas o estrangeiro já é estrangeiro. Como assim, professor? Tá doido, né? O estrangeiro já é estrangeiro. Mas além dele, existem mais pessoas que podem ser estrangeiras. Olha, para efeitos da lei penal militar, são considerados estrangeiros. Os apátridas, olha, além desse daqui, tem mais. Os apátridas, aqueles caras que perderam, que não têm nacionalidade, aliás, né, que são de fora, mas não têm nenhuma nacionalidade, e também os brasileiros que perderam a nacionalidade. Além dos estrangeiros, mais duas categorias se enquadram na figura de estrangeiros.
O Código Penal Militar não fala o seguinte, olha, o estrangeiro é o estrangeiro, não. Ele não fala isso, porque é claro que quem nasceu fora já é estrangeiro. Mas além de quem nasceu fora ser estrangeiro, existe mais duas possibilidades. Os apátridas, aqueles que não têm nenhuma nacionalidade, e também os brasileiros que perderam a sua nacionalidade, são considerados estrangeiros, tá bom? Fechou, professor, na marca. Artigo 27, também pouquíssimo cobrado em prova. Estamos chegando ao final. E esse final ele não é tão cobrado em prova. Mas a gente vai passar por todos os artigos da aplicação da Lei Penal Militar. Quando esse código se refere a funcionários, compreende, para efeito da sua aplicação, os juízes, né, os militares, o representante do MP, Ministério Público, e os funcionários e auxiliares da Justiça Militar. Realmente é um dispositivo que não é tão cobrado em prova. Funcionário da Justiça Militar. É lógico, são juízes, MP e os auxiliares do Poder Judiciário. Né? Não faz nenhum sentido também ter esse dispositivo. Por isso que é pouco cobrado. E por fim, o artigo 28. Caso de prevalência do Código Penal Militar. Os crimes contra a segurança externa do país ou contra as instituições militares definidos neste Código Penal Militar excluem os crimes da mesma natureza definidos em outras leis. Galera, aqui é também letra morta do Código Penal Militar, porque existe a Lei de Segurança Nacional que já traz os crimes contra a segurança externa do país. Eu coloquei para vocês aqui, olha só. A Lei 7.170 de 83, Lei de Segurança Nacional, né? Ela define os crimes contra a segurança nacional. Então, de todo modo, hoje, os crimes contra a segurança nacional estão definidos na Lei de Segurança Nacional. Tá bom? Os crimes contra a segurança externa do país. Então, esse artigo 28 também não tem nenhuma aplicabilidade prática, só serve para cair em prova. Também é um dispositivo pouco cobrado em prova. Senhoras e senhores, chegamos ao final da missão 46, aplicação da Lei Penal Militar. Trabalhamos com maestria todos os artigos da aplicação da Lei Penal Militar, isto é, do artigo 1º até o artigo 28 do CPM. Senhores, vocês têm que ler mais vezes o artigo 1º até o artigo 15. Anotem no seu material. Artigo 1º até o artigo 15. Artigo 19. Artigo 23 e 24 do CPM. Pronto. Artigo 1º ao artigo 15. Artigo 19. Artigo 23 e 24 do Código Penal Militar. Esses artigos são muito, mas muito cobrados. O artigo 9, o 9º e o artigo 10, eu vou trabalhar com vocês em uma outra oportunidade. Tranquilo? Tá bom? Nós vamos trabalhar nesse bloco porque eu quero trabalhar a parte, um assunto bem específico do Código Penal Militar. Fechou? Trabalhei com vocês com maestria, trouxe um conhecimento muito grande para vocês e agora eu fico confortável para trabalhar os outros módulos com vocês. Se vocês aprenderam nesse módulo o que é a essência do CPM, a grande dificuldade que eu tinha lá em 2012, quando eu comecei a estudar, era justamente essa, galera. Ler o código e não entender a essência do Código Penal Militar. Para que serve essa bagaça? Por que esse artigo existe? Para que isso existe? Essa letra da lei realmente pode ser aplicada? Eu trouxe para vocês a essência do Código Penal Militar, trouxe para vocês o porquê do Código Penal Militar, letra morta do Código Penal Militar, tudo isso tem que ser ensinado para o aluno. Para o aluno verificar e falar, não, realmente, agora eu entendi o Código Penal Militar, tudo que vier pela frente fica muito mais fácil. Fechou? Então eu vou ficando por aqui, vou aguardar vocês na nossa próxima missão do Código Penal Militar. Um forte e fraterno abraço, espero que vocês tenham aprendido bastante nessa missão 46. Valeu!